Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Abre comigo em livro de Jó. Livro de Jó. Na voz daquele que tudo criou. Um dos livros que é menos falado é Jó, né? Quando eu falo de Jó, só lembra só da situação dele, né? Só do que ele passou, só do problema que ele passou. O pessoal só lembra disso. A mensagem que eu vou trazer hoje, amados, é uma mensagem que numa pregação, eu falei sobre isso aqui. Uma pregação completa. Eu preguei essa mensagem em Renascença, preguei aqui e preguei essa mensagem o dia que eu fui convidado para pregar na igreja quadrangular. E no meio dessa mensagem saiu justamente isso daqui. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem as 3 qualidades de cristão que vence Satanás? Quem conhece? Se você chegar, eu conheço, eu mudo a mensagem agora. Ninguém lembra? Ninguém conhece as 3 qualidades de cristão que vence a Satanás? Olha que eu já preguei essa mensagem. No meio de uma mensagem, eu falei sobre essas 3 qualidades. E foi no livro, e foi do Apocalipse, onde o tema da mensagem era: a guerra chega até nós. E bem já no início, quando eu vim para cá, eu preguei sobre isso. E no meio da mensagem caiu justamente esse título. E por incrível que pareça, na hora eu não tinha mensagem para trazer, e o Espírito Santo falou: não, pega justamente aquilo ali e faz essa pergunta. As 3 qualidades de cristão que podem vencer a Satanás. E se responderem 2, conseguir responder que lembra, aí você muda a mensagem na hora. E ó, viu como é que é? Olha a importância, amados. Por que eu fiz essa pergunta? A importância de você entender que tudo que for falado aqui, você tem que guardar aqui no teu coração. Tem que deixar guardado. São 3 qualidades que o cristão pode vencer a Satanás, e de repente, aí que está o motivo porque tem muitos cristãos que estão perdendo para Satanás, porque não sabem dessas qualidades. Mas vamos ler comigo ali, Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem que veio? Satanás. Junto com quem? Com os filhos de Deus. Foram se apresentar diante do trono de Deus, e no meio Satanás aparece. Junto, no meio dos filhos de Deus. Olha só, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Uma pergunta que ele fez. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então veja que ele estava andando pelo mundo, pela terra inteira, rodeando, passeando por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem. Vamos comigo, homem o quê? Sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se. Este era Jó. A qualidade de um cristão já está apontando aqui. Um homem sincero, um homem reto, um
um homem temente a Deus e se desvia do mal. Esse aqui já é uma das qualidades que Deus encontrou em Jó. E essas qualidades Ele quer também encontrar em nós. Agora, por que Satanás apareceu justamente no meio dos filhos de Deus? Por quê? Para acusar. Satanás significa acusador. O objetivo de Satanás é nos acusar dos nossos pecados, do nosso passado, das nossas falhas e de tudo que nós fazemos. O objetivo dele é isso, é nos acusar. E a gente vai entrar nesse tema de 3 qualidades de cristão que pode vencer a Satanás. Amém? Curve sua cabeça, vamos pedir a direção. Ore a Deus e fala assim: dá a direção para mim que eu quero aprender isso aí. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, para falar no coração dos teus servos, meu Pai. E abençoa, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu peço para desenvolver essa mensagem e ensinar o teu povo, ensinar essas pessoas, meu Pai, a obter essas 3 qualidades, meu Deus. Porque se eles ouvirem, eles veem que não tem essas qualidades, então hoje mesmo eles têm como se levantar a cabeça, e eles hoje mesmo podem mudar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Desculpe sua mão e palmas para Jesus. Pode se assentar. Satanás significa acusador. Ele nos acusa porque quer que todos sejam condenados ao inferno junto com ele. Satanás é nosso inimigo. Ele tenta nos destruir através de pecados, medos, sofrimentos e mentira. Ele tem rodeado a terra e observado muitos cristãos só para fazer acusações. Enquanto você está dormindo, ele está lá, dia e noite, nos acusando diante de Deus. Satanás, ele sabe, meus amados, que ele já está condenado. Não tem mais jeito para ele. Não existe mais nem arrependimento no caso dele. E como ele sabe que ele já está condenado, então ele vai fazer o maior esforço de suas vidas para levar o maior número de almas junto com ele para o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é pior do que o inferno. Satanás não está no inferno. O diabo não está no inferno como muitos falam. Porque quando nós expulsamos os demônios, Jesus mesmo fala que quando ele sai, ele vai em lugar áridos. Ele fica para um lugar árido, um lugar morto, um lugar sem vegetação, sem nada. Então não fala que ele está indo para o inferno. Quem está no inferno são as almas que se condenaram, que morreram sem salvação. Eles estão no inferno. É uma mensagem que vai vir, uma outra mensagem que o Espírito Santo já está colocando para mim, aonde fala que deu o mar, em Apocalipse, deu o mar os mortos, ou seja, até o inferno vai cuspir essas pessoas de volta. Mas vai ser uma outra mensagem, mas só para nós entender aqui. Porque essas pessoas que já estão no inferno, são pessoas que já estão condenadas, e mesmo assim terão que passar por um julgamento, para depois ir para o lago de fogo e de enxofre, aonde vai o anticristo, o falso profeta, todos os demônios, o inferno inteiro até a morte. Pensa. Então tem coisas mais profundas nisso daí.
Olha, é importante a gente sempre ler a Bíblia e ter essas revelações, porque isso tem que causar dentro de nós um temor. Isso tem que causar dentro de nós esse temor para a gente ficar esperto para essas coisas. Amém, amado? Esperto. Porque por mais que Jesus seja amor, por mais que Deus também seja amor, Ele vai fazer justiça. O problema deste mundo é a desobediência, a rebeldia, e isso está chegando até Deus. As pessoas estão se profanando cada vez mais, as coisas estão piorando cada vez mais, principalmente agora, mês de fevereiro, é o mês de carnaval, aonde que muitos religiosos vão fazer o seu carnaval gospel, aonde que muitos vão pular seu carnaval, vão fazer as festas da carne. Quer dizer, se convidar depois essas pessoas para vir na igreja, eles vão dizer, eu estou cansado. Mas eles vão pular 2, 3, 4 dias à noite sem parar. E vão ficar a noite toda. E Satanás fica rodeando. Agora aparece um cristão num lugar assim, ou em outros lugares, aonde que não tem Deus, e se diz cristão. Aí Satanás chega e fala, tá vendo aquele lá? Olha lá, ele estava naquele lugar lá. Estava lá demitido. Um lugar que me pertence estava lá dentro lá. E vai na igreja. Aí, como que Jesus vai chegar e vai defender uma pessoa assim? Como? Por isso que a gente tem que ser justo diante de Deus. Por isso que aqui em Jó, por isso que fala que nós temos que ser o que? Sincero. Nós temos que ser sincero com as coisas de Deus. Primeiro, para você ser sincero com as coisas de Deus, você tem que ser sincero com você mesmo. Quem sou eu diante de Deus? Como está sendo a minha atitude diante de Deus? O meu caráter diante de Deus? Eu tenho que ser sincero comigo. Quando eu for sincero comigo mesmo, eu também serei sincero com quem? Com as coisas de Deus. Amém? Reto. O que é ser uma pessoa reta? Retamente, se baseando na palavra de Deus. É uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que caminha na presença de Deus. É uma pessoa que dá os passos certinho na presença do Senhor. Por mais pecador que a pessoa seja, mas ela não pratica o pecado. E ela se torna reta, porque daí tem Deus, tem o Senhor Jesus como advogado para nos defender. Então ele encontrou isso em Jó. Temente a Deus. O que é temente a Deus? Temente a Deus não é ter medo de Deus, porque Deus não é monstro. Temente significa respeito. Uma pessoa que não teme a Deus não tem respeito por ele. E Jó tinha muito respeito e se desviava do mal. O que é se desviar do mal? Você sabe. Todos nós sabemos. O mal está à nossa porta todo dia. Cabe a cada um de nós de ir ou não. O Espírito Santo não vai tirar você de lá. É você que vai ter que decidir se eu vou ou não. O caminho está ali para você. Tem o caminho de Deus e tem o caminho do mal. É eu que vou decidir esse caminho. É eu que decido. Por isso, amado, que um crente, ele não tem problema nenhum de ter amigos do mundo. Não tem problema nenhum. Contanto que ele seja cristão no meio dos amigos. Para dar o quê? Testemunho. Amém? Para dar testemunho. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Perdão, vamos lá para o Apocalipse primeiro. Vamos lá para o Apocalipse. Aí depois nós voltamos para Pedro. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 10. Quem achou, diga graças a Deus. Está bem facinho, né? Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu,
dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, ele fica o tempo todo acusando o cristão. Versículo 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, 1, pela palavra do seu testemunho, 2, e não amaram sua vida até a morte, 3. São essas 3 qualidades que um cristão consegue vencer a Satanás. Com essas 3 qualidades. E a gente vai falar justamente dessas 3 qualidades. Amém? Então agora vamos comigo lá em 1 Pedro, volta um pouquinho para trás. 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro, vencer pelo sangue do Cordeiro. Para mim eliminar as acusações de Satanás, para me vencer, eu tenho que ter essa qualidade, que é pelo sangue do Cordeiro. Diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Lá no versículo 18. Vencer pelo sangue do Cordeiro. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, ou amor fraternal, não fingida. Olha, já falou, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém? Olha só. Esse 1 Pedro, esse versículo, ele fala justamente sobre isso. A nossa vida foi ganha para Jesus, fomos comprar, não foi por uma religião, não foi pelo ouro, não foi pela prata, foi feito pelo sangue do Senhor Jesus, incontaminado. O único sangue puríssimo mesmo é do Senhor Jesus. Não era sangue de homem, não é igualzinho o nosso sangue é contaminado. Era um sangue puríssimo. Então quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, no momento que eu entrego, eu me arrependo de todos os meus pecados, esse sangue nos lava e nos purifica. O único que nos lava de todo o pecado é somente o sangue de Cristo e mais nada. Não é o batismo nas águas que lava nós dos pecados. Não é uma água qualquer. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Senhor Jesus. E quando você entregou a tua vida, você de fato e de verdade se arrependeu mesmo, naquele momento você estava sujo. Você estava podre de pecado, e o sangue foi descendo sobre você, e esse sangue foi tirando, foi arrancando todo esse pecado. Então, amado, se você foi lavado do sangue do Cordeiro, a partir do momento que Satanás apontar o dedo para te acusar, ele não vai conseguir encontrar a sujeira, porque foi lavado. Há uma mancha de sangue do Senhor Jesus em nossas vidas. Aí quando ele foi apontar o dedo, ele não vai ver aquela sujeira, aquele barro, digamos assim, de pecado. Não vai encontrar.
porque você foi lavado, está purificado, as tuas vestes são vestes brancas. Observa que até na alma fala, para purificar a vossa alma na obediência à verdade, até nisso. Para me purificar a minha alma diante de Deus, eu tenho que estar na obediência da verdade. E qual é a obediência da verdade? Se não é praticar o que está aqui na Bíblia, se não é praticar o que está aqui na palavra de Deus. Ser um homem íntegro, temente a Deus, obediente a Ele, obedecer a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, eu tenho que obedecer. Não é da forma que nós devemos escolher. E quando Satanás vier nos acusar, uma parte já vai ver que não vai ter como, porque eu já fui lavado. E a partir do momento que eu fui lavado, eu passo a ser obediente à palavra de Deus. Amém? Obedeceu a palavra de Deus, você está obedecendo a Ele. Porque tem muitas pessoas que falam, eu ouvi a voz de Deus, Deus fala comigo, mas não obedece a palavra, então alguma coisa aqui está errado. Alguma coisa está errada. Tem gente que fala, Deus, fala comigo, aí Deus fala, abre a Bíblia. 99,9% da minha boca está aqui já. É aqui que eu vou encontrar as respostas. É aqui. Agora tem gente que fala, Deus fala comigo, mas não está praticando aqui. Há uma outra voz estranha por aí. E tem muita gente se enganando. E está se contaminando. Por isso que fala, um sangue imaculado, incontaminado. É um sangue puro, amados. Puríssimo do Senhor Jesus. Quer ver? Agora vamos lá em Efésios, capítulo 2. Volta um pouquinho para trás. Efésios, capítulo 2. Olha como que é esse sangue do Senhor Jesus. Versículo 13. Quem achou já diz graças a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Isso é só uma parte que eu peguei. Se eu fosse pegar certinho, tudo pelo sangue do Cordeiro, tudo certinho, a gente ia longe. Então eu não quero estender essa mensagem no culto de adoração para nós buscar o Espírito Santo. Diz assim, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes o quê? Perto. Olha, vou ler de novo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então aqui está falando, olha só, você entregou a vida para Jesus, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, foi lavado por Ele, então agora você está perto. Porque se uma pessoa não foi lavada pelo sangue do Cordeiro, por mais que ela fale que tem a maior fé em Deus, mas ela está longe. Porque o que afasta o ser humano de Deus, o homem de Deus, a criatura de Deus, é o pecado. É ele que nos afasta. Se eu estiver cheio de pecado, cheio de erros, cheio me contaminando mesmo, vivendo na prática do pecado, eu estou me distanciando de Deus, eu estou me afastando dele, e o sangue do Cordeiro não vai chegar até mim, se eu não se arrepender e pedir, Senhor, me lava, por favor, me purifica. Essa semana, comece a orar a Deus, para preparar o teu coração, para preparar você, ainda mais agora domingo, que é domingo de Santa Ceia, para você beber do cálice do Senhor, que é apenas um símbolo, mas antes de beber do cálice do Senhor, seja lavado pelo sangue completo, por esse sangue puríssimo em nossas vidas, amém? De nos lavar. Por isso que fala aqui em Efésios, antes você estava longe, você estava lá no mundo, você fazia um monte de coisa errada lá no mundo, agora você está perto de mim, porque eu te lavei com o meu próprio sangue. O sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz por causa disso, amados.
O sangue de Jesus já começou a nos lavar a partir do momento, quando chegaram em Getsemane, meu Deus do céu, ó Espírito Santo, o sangue dele começou a nos lavar quando ele chegou no Getsemane. Não foi depois que ele foi crucificado. A primeiro soco que deram nele já saiu o sangue, já começou a verter o sangue dele ali mesmo. Aí depois levaram ele lá para fazer um interrogatório. Bateram nele, saiu mais sangue. A partir dali começou a sair o sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar, até que foi consumado tudo isso na cruz do Calvário. Agora eu pergunto para você, amado, você derramaria o teu próprio sangue para salvar uma pessoa? Quem derramaria? Por mais que a pessoa não presta neste mundo, você derramaria o teu sangue? Você deixaria alguém te bater para começar a derramar o teu sangue? Para ver se teu sangue ainda consegue purificar e lavar a vida de uma pessoa? De um bandido, de um homicida, de um estuprador, de um satanista, de um ateu? Será? É só o Senhor Jesus. Amém, amado? Palmas para Ele, porque Ele merece isso. Esse é o Senhor Jesus. Então, quando Satanás vem me acusar, ou vem nos acusar, então eu tenho que estar ciente das coisas. Se eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, pode me acusar de dia e de noite. Pode usar pessoas para me acusar, pode usar pessoas para apontar o dedo. Eu estou o quê? Tranquilo. Porque aí Jesus chega na frente de Satanás e fala para Deus: Pai, mas eu derramei o meu sangue por ele, eu mesmo lavei ele. É como se Jesus pegasse você pelas mãos, como você pega o teu filho, leva para o chuveiro, joga ele ali na água e esfrega ele. Não é assim que faz? É como se Jesus fizesse assim com nós. Pegasse na nossa mão, bota lá no chuveiro, aí em vez de nós passar o sabão, ele enche de sangue dele. E olha, e esfrega, até arrancar o couro mesmo. É assim, amém, amados? Pelo sangue do Cordeiro. Uma dessas coisas que a gente consegue vencer a Satanás é pelo sangue incontaminado, imaculado do sangue do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Palmas novamente para Ele. Oh, aleluia. Aí mesmo em Efésios capítulo 4 agora. Essa é a segunda etapa. Vencer pela palavra do seu testemunho. Então uma das coisas agora, que eu já vou vencer a Satanás, é pelo sangue do Cordeiro. Então eu já estou tranquilo. Se eu entreguei minha vida para Jesus, então não preciso me preocupar com nada. Mas ele já vem com outra etapa. Ele já vem com outra astúcia dele. Como ele já não tem para te acusar do teu pecado, agora ele vai tentar te acusar pelo teu caráter. E aí que entra aqui, vencer pela palavra do seu testemunho. Vamos ler comigo, Efésios capítulo 4, versículo 22, olha só. Versículo 22. A mensagem é muito boa. Posso ler? Posso ler ou não posso? Posso? Então vou ler então. Vamos lá. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, que é o teu passado, vós despojeis do velho homem. Ou seja, você não é mais aquela velha criatura lá de fora. Está falando aqui. Que se corrompe pelas concupiscências no engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Aqui, ó, já muda aqui. A cabeça. Pode ver, espírito com letra minúscula. Fala do nosso próprio espírito. Do nosso próprio ser. Do nosso próprio eu.
aqui, ó, no sentido. Então eu tenho que mudar aqui. E vós revistais do novo homem, olha, novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade significa ser santo. Santo significa o quê? Separado. Então você tem que ser separado deste mundo e andar somente na presença de Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso que é o problema de muitos cristãos. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas o seu testemunho mostra diferente. Aí ele chega, Satanás fala: mas você lavou ele? Lavou ele com o teu sangue, tirou aquele pecado lá no corpo, mas a boca dele é uma boca mentirosa. Mente. Ei, é meu filho, porque está escrito que o diabo, ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira e eu mentir, então queira ou não queira, eu posso me tornar filho do diabo. Amém, amados? Temos que tomar cuidado. Está aqui. Vocês estão lendo comigo? Está na Bíblia de vocês? Está ou não está? E falar a verdade com cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque às vezes a gente fica irado com tanta coisa que às vezes dá vontade de explodir. É ou não é? Mas a gente não podemos deixar isso aqui acontecer. Você pode até irar, mas você toma cuidado para não pecar. Aí você tem o dia inteiro até antes de dormir, para você dormir calmamente, para acordar no outro dia e esquecer. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E o que tem de cristão dando lugar para o diabo, você não faz ideia. Não faz ideia. E ele está acusando lá. As pessoas estão dando lugar para o diabo. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com tiver necessidade. Isso aqui é transformação de testemunho. Vencer pela palavra do seu testemunho não é testemunho de conquista. Não é testemunho de se conseguir um carro, uma casa, emprego, não. É testemunho de caráter, de transformação de vida. É esse testemunho. Quando Satanás quiser me acusar o meu caráter, ele vai querer acusar o meu caráter do passado, o que eu fazia, o mau caráter que eu era, um mentiroso, um corrupto. Era isso que ele quer nos acusar. Mas eu mudei de vida. Eu não fui só lavado pelo sangue do Cordeiro, mas eu também tive que mudar o meu caráter. Aí eu passei a ter o caráter de cristão. Por isso que ocorre daí o batismo nas águas. Quando a pessoa se batiza nas águas, ela se batiza nas águas. Quando levanta, ela mata a velha criatura. Tem que matar o velho homem. Uma pessoa que se batizou nas águas, aí sai uma nova criatura, mas continua fazendo as mesmas coisas do mundo, não se batizou. Mas Deus tem que renovar o batismo. Não existe renovação de batismo. Batismo é uma vez só. Amém, amado? Uma vez. Existem casos que as pessoas até mudam de igreja, começam a pegar firme, quer renovar o batismo, mas quando você se batiza, você tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Passou do batismo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Como eu falei a vez passada, uma pessoa quando entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo já vem. E agora por que tem gente que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Porque alguma coisa terrena ainda tem. Tem que mudar para ter o Espírito Santo. Amém? Aí muda o teu caráter. Quando você tem o Espírito Santo que dirige a tua vida. Muda o teu caráter, a tua forma de pensar. Você já não mente mais.
você não vai cometer coisas erradas, você muda totalmente. Colossenses agora, rapidamente lá, Colossenses, um pouquinho mais para frente, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 10, rapidamente, olha só. Só essas três coisas, amado. Posso ler? Ó, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vós se vestisse do novo, o quê? Um novo homem, uma nova criatura. O meu caráter mudou, o meu caráter transformou. Aí eu passo a ter o caráter de Cristo. Amém? Se antes você odiava, você vai amar. Então tudo é o oposto do mundo. Tudo é oposto. Se uma pessoa te machuca e você pensava em vingança, você não vai fazer vingança. Você vai orar pela pessoa. Vai ter compaixão, misericórdia pela pessoa. Porque se assim fosse, Jesus já tinha acabado com todo mundo. É ou não é? Já tinha acabado com todo mundo. Mas não, ele agiu com amor. E a gente tem que ter esse caráter de Cristo aqui. Caráter. Mudar o nosso caráter. Então quando Satanás vier me apontar o dedo pelo meu caráter, ele não vai conseguir. E aí que é o bom. Porque ele tem quem? O Senhor Jesus como nosso advogado para nos proteger e nos defender. Amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Isso. A última coisa, vencer por não amar a própria vida. Agora o bicho pega. Já fui lavado, mudei de caráter, mas tem uma coisa que falta: a minha vida. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso mais amar a minha vida? Gálatas capítulo 2, vamos lá? Um pouquinho para trás aí. Gálatas capítulo 2. Olha só, quer ver? Versículo 20. Gálatas capítulo 2, do versículo 20. Quem achou, diga graças a Deus aí. Então, primeiro, vou vencer Satanás pelo sangue do Cordeiro, porque eu me lavei, estou purificado. Pode vir quente que eu já estou fervendo. Segundo, porque pela palavra do meu testemunho, então não pode mais ficar me acusando, porque eu mudei de caráter. Ele não pode falar mais que eu sou maconheiro. Que eu vivo chapado eu vivo agora na presença de Deus. Então não tem mais. Agora, e a vida? Não amar a própria vida, como nós lemos lá no Apocalipse, e eles não amaram suas próprias vidas. Gálatas capítulo 2, do versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu li isso aqui terça-feira. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga graças a Deus. Então, se você já crucificou a tua vida, quando se fala de não amar a própria vida, não quer dizer que você tem que se odiar. É porque quando você crucifica a tua própria vida, é porque você deixou a tua vida na mão de Deus. Amém? Na mão do Senhor Jesus. É Ele que decide a tua vida. É que nem eu comentei na semana passada. Se Ele quiser deixar você viver, Ele deixa. Se Ele quiser deixar você morrer, Ele morre. Se Ele quiser colocar você doente numa cama até a morte, Ele vai colocar, pronto, acabou. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele não quiser abençoar, Ele não abençoa. Mas de um jeito ou do outro, Ele sempre será Deus. Então, quando eu crucifico a minha vida, é como o Senhor Jesus se entregou, na verdade. O
Senhor Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele já sabia que iam buscar ele. Que quando chegaram até ele, na hora, não reconheceram o Senhor Jesus. Aquele povo, aquele pessoal inteiro não reconheceram. Até porque estava Jesus e seus discípulos. E como eles estavam com roupa todos iguais, então não conseguiram reconhecer ele. Aí um deles falou: quem é Jesus? Um outro podia dizer: eu sou Jesus. Vai, Senhor, se esconda, a gente cobra aqui, vai para o matinho, vai, corre. Ele: eu sou. Quando ele falou: eu sou, na hora assim eles dobraram o joelho. Aí se levantaram e mais uma vez, para ter certeza: quem é Jesus? Aí Judas tinha que ir lá beijar o rosto do Senhor Jesus para mostrar que ele era o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus deixou: vai me levar, vou me crucificar. Ele que deixou de se levar. Se ele quisesse, derramaria fogo ali mesmo, acabava com todo mundo. Mas não, ele que deixou. Então ele crucificou. Ele foi para a crucificação. Ele deixou se crucificar. Porque ele fez a vontade do Pai. Porque essa é a vontade dele. Amém? E quando nós fazemos essa mesma coisa que o Senhor Jesus, quando nós chega diante e fala: não, eu vou crucificar a minha vida com Jesus. Vão me matar, vão me perseguir, vão me estrangular, vão tentar me derrubar, mas eu estou crucificado com ele. Quando você crucifica a tua vida para Jesus, amado, pode ficar tranquilo. Deixa que se levante contra você, deixa que faz um monte de coisa contra você. A tua vida está crucificada. Por que tem tem certas pessoas que têm tanta raiva de Deus, que o prazer deles é bater no cristão? Porque como eles não conseguem acertar a face de Deus, então eles pegam um cristão para crucificar na mão deles. Quando um cristão é surrado, Deus sente. Quando um cristão é perseguido, Deus sente. Amém? Deus sente. Se pega um de nós como cristão e ali fora bate em nós, surra nós, a gente sente. Mas Deus sente bem mais. Bem mais. Olha a importância de você crucificar a tua vida com Jesus. Olha a importância. Para nós encerrar, Marcos capítulo 8. Aí nós já vamos orar. Marcos capítulo 8, versículo 34. Olha a importância, amados, de a gente entregar a vida para Jesus. Não importa seu credo religioso, não importa se você é rico, pobre, mendigo, não interessa. Você tem que entregar a vida para Jesus do mesmo jeito. Alguns aí falam totalmente errado, diz que o pobre que vai mais para o céu e o rico vai para o inferno. Deturpo toda a palavra de Deus. Mas na mensagem que eu trazia no domingo, se o Espírito Santo me confirmar, mas já está confirmado, eu vou falar justamente sobre isso. Rico, pobre, vão tudo passar pelo julgamento de Deus. Não tem essa aqui: esse aqui é o meu chegado. Não vai ter chegado, não vai ter apadrinhado, não vai ter ninguém. Rico, pobre, grandes e pequenos, diante de Deus. E lá no Apocalipse está isso, que vai ser o dia do julgamento. Nós temos que pensar todo dia como que vai ser o nosso julgamento. Como que vai ser? O teu nome está escrito no livro da vida? Porque se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, significa que perdeu a salvação. Porque o livro da vida é para os salvos. Lá no Apocalipse fala de livro e livros. O livro da vida e os demais livros. Como também tem o livro das obras. E ele vai abrir. Isso aí eu vou falar. E vai estar tudo escrito lá. O que você fez ontem, ontem, hoje
Está tudo anotado ali. Existem coisas, nossa, que está tão anotado naquele livro, que nem a tua mãe e teu pai imagina. Tem coisas meu lá escrito lá que nem minha esposa imagina. Como tem coisas dela lá escrito que nem eu imagino. E vai ser aberto para todo mundo. E aí? Temos que pensar. Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Tem gente que está salvando a tua vida, mas está perdendo. Olha o oposto de tudo. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Porque tem gente que não quer morrer por causa de Jesus, não quer morrer por causa do evangelho. Significa que não está ganho. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, você tem toda a certeza que você já morreu para o mundo. Amém, amado? Você entrega a vida para Jesus, você morre para o mundo e ressuscita com o Senhor. A tua velha criatura morre, já não vale para mais nada. Aí você será uma pessoa, espiritualmente falando, você vai ressuscitar para uma nova vida, para um novo começo e para uma nova caminhada. Diga graças a Deus. Por isso que uma das terceira coisa é vencer por não amar a própria vida. Quando eu estou amando a minha própria vida, eu já estou dizendo quem é o meu Deus deste mundo. É abandonar o pecado, é abandonar as coisas injustas, é abandonar tudo quanto é tipo de coisas terrenas. É eu me crucificar, amém? Crucificar, abandonar tudo. Tudo. E você sabe qual é o tudo. O pastor não precisa pegar, fazer uma lista. Você tem que abandonar isso. Não. Eu não preciso fazer isso. Porque o próprio Espírito Santo já mostra para você isso há muito tempo. Aproveite. Aproveite enquanto você está vivo, de se converter, de se entregar, de mudar de vida. A tua salvação é em vida, amém? É agora, é no momento. Por isso que um cristão, ele tem que pensar todos os dias da sua morte. Todo dia. Porque você não sabe se você vai viver amanhã. Nós não sabemos se nós baixar essa porta aqui, eu vou chegar em casa inteiro. Mas eu tenho que dar ciência. Se eu morrer hoje, ou amanhã, ou depois, ou até mesmo de velho, então eu tenho ainda a garantia da minha salvação, que ainda eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, que eu mudei de caráter, amém? E porque a minha vida não me pertence mais. Então eu não faço mais as minhas vontades, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Porque a partir do momento que eu faço as minhas vontades, eu posso estar dizendo que eu sou o próprio Deus de mim mesmo. Eu sou. Aí esquece de Deus. Então por isso, amado, entregue a vida para Jesus, se conserta com Ele. Se precisa fazer algum conserto, você já faz hoje mesmo. Faça isso no momento que a gente estiver buscando a presença de Deus. Digam graças a Deus, palmas para o Senhor Jesus, se coloquem de pé.